Você sabia que o avião que a Leila Pereira comprou para o Palmeiras utilizar vale mais do que 10 elencos da primeira divisão do futebol brasileiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz esses números e fala também sobre o Corinthians com atualizações sobre a situação da renovação do contrato do Guilherme Biro. E a matemática para Santos, Palmeiras e São Paulo no Paulistão. Quem é que passa entre os grandes para a fase de mata-mata? Preciso te atualizar também sobre o Flamengo e a busca por um terreno. O gasômetro há uma novidade importante que eu queria dividir com vocês. Também vou falar sobre Ener Valencia, mais perto mesmo do Internacional. Tem ainda tudo sobre Rez, aquele volante argentino na mira de Flamengo e Vasco. Tem novidades importantes no Cruz Maltino, enfim, uma série de novidades que você vai saber a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por vários veículos de comunicação, até criar esse canal no início de 2019. Já são quase 1.300.000 pessoas inscritas. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botão vermelho, ative todas as notificações e se curtir o vídeo, também deixa like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Nessa terça-feira, dia de carnaval, é dia também de se dar bem na 1xBet. Tem jogo na Liga dos Campeões, jogaço. Liverpool e Real Madrid, a vitória do Liverpool pagando R$ 2,31. Um pouquinho mais tarde tem Campeonato Paulista com São Bento e São Paulo, a vitória do Tricolor garante R$ 1,53 e ainda mais tarde tem Independente Del Valle e Flamengo. Jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Vitória do Flamengo garante R$ 2,28. Se você quiser apostar no empate, dá para apostar R$ 3,30. Para participar na 1xBet, você sabe, é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro. Não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus e saia apostando, beleza? Sempre com responsabilidade, casa de apostas apenas para maiores de 18 anos de idade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Santos. Queria contar para vocês que a chance de o Peixe passar para a fase de mata-mata do Paulistão é de 44% de acordo com o site Chance de Gol. O Santos está num grupo que tem também o Red Bull Bragantino como grande favorito, 84% de chances, e o Botafogo com 67%. Vale a lembrança de que apenas os dois primeiros colocados de cada chave passam para o mata-mata. Bora contar que a minha Portuguesa tem 95% de chance de ser rebaixada, quase 96%. Lusa só escapa se vencer seus dois últimos jogos, São Bento em casa, Mirassol fora. O detalhe é que nas 10 primeiras partidas a Portuguesa só conseguiu uma única vitória. Bora falar agora sobre o Neymar, que deve perder o jogo de volta do PSG contra o Bayern de Munique, marcado para 8 de março, jogo da volta da Champions League. Na ida, o Bayern venceu o Paris na cidade francesa por 1-0. Você deve saber que o Neymar se machucou durante o fim de semana em um jogo do PSG, lesão no tornozelo, 3 a 4 semanas é o primeiro prognóstico dado pelo clube francês. Para fechar o giro de notícias, contar que está encerrada a fase de inscrições para a Série D do Brasileiro. Havia um problema com a inscrição de Clube Mineiro, uma série de desistências. O Patrocinense acabou aceitando essa vaga e vai ser o representante, mais um, do futebol mineiro na Série D. E a saideira do giro de notícias contar que Nico Hernandes, o zagueiro colombiano que pertence ao Atlético Paranaense, está acertado, empréstimo ao Internacional até dezembro. Ele já desembarcou em Porto Alegre para passar por exames médicos e assinar esse contrato com duração de 10 meses. Bora falar agora sobre Razi. Jogador, ele é argentino, tem só 21 anos de idade, pertence ao Huracan e foi recentemente especulado no Vasco e no Flamengo. A grande novidade foi trazida pelo César Luiz Merlo, jornalista argentino, que crava que esse atleta recusou uma proposta do Sporting de Portugal. O Sporting havia oferecido ao Huracan 7 milhões de dólares, oferta aceita pelo clube argentino. Na hora H de se mudar para o futebol português, o Santiago Reis disse que prefere continuar no futebol argentino. Foi o suficiente para que vários torcedores de Flamengo e Vasco imaginassem que ele está recusando Portugal porque quer jogar no Brasil. Só para explicar o contexto dos dois interesses. Em relação ao Flamengo, surgiu porque o Mancuso, volante argentino já aposentado, que jogou durante bastante tempo no Flamengo, ele indicou ao Marcos Braz a contratação do Razi. Ele acha que o Razi seria o substituto ideal para o lugar do João Gomes, João recentemente vendido ao Wolverhampton. Em relação ao Vasco, ninguém do Vasco confirma, mas a imprensa argentina noticia desde o fim do ano passado que esse atleta de bons números nas últimas 2 temporadas interessa ao Cruz Maltino, seria o volante que falta. Difícil é imaginar que o Vasco estaria disposto a gastar 7 milhões de dólares ou mais para fechar com um atleta 21 anos de idade. Queria contar sobre os números das últimas 2 temporadas. Temporada de 2021, 42 partidas. Temporada de 2022, com 37 jogos. Bora falar agora
sobre mais uma novidade envolvendo o Vasco, especificamente sobre um volante. Depois da chegada do Manuel Capasso, anunciado como reforço nesse domingo, depois de uma longa novela, o Vasco concentra seus esforços na busca e apresentação de um volante. E de acordo com o canal vascaíno, atenção vascaínos, há um volante muito próximo de ser contratado. Negociações encaminhadas, ninguém ainda conseguiu descobrir de quem é esse jogador que está perto do Vasco. Só algumas informações complementares em cima dessa possibilidade. Gustavo Coellar não é esse atleta muito perto de virar reforço do Vasco. A pedida do Al Hilal é de 5 milhões de dólares, o clube só gostaria de negociar o volante colombiano na metade do ano. O Razi, acho difícil que seja ele até por conta das cifras, a menos que o Vasco faça o seu maior investimento desde o início da temporada. Até agora não investiu 7 milhões de dólares em nenhuma das contratações. Também especularam Souza, esse volante revelado no clube, com enorme identificação com o Cruz Maltino, só estará liberado pelo Besiktas a partir da metade do ano. Imagino que seja difícil anunciá-lo agora, a menos que o Souza seja anunciado agora para se tornar reforço na metade do ano. E você tem alguma pista sobre quem é o volante muito perto do Cruz Maltino? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Quero falar agora sobre a matemática do São Paulo para buscar a classificação para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. O tricolor está a uma vitória de garantir a classificação. Isso porque o Mirassol, que é um dos concorrentes diretos do São Paulo no seu grupo, perdeu para o Corinthians 3-0 na Neoquímica Arena durante o fim de semana. Se o São Paulo vencer o São Bento nessa terça-feira, no fechamento da rodada, automaticamente o São Paulo se classifica. Isso porque o tricolor iria a 20 pontos e o Mirassol com 12 só pode chegar a 18. Então basta uma vitória nessa terça-feira, por exemplo, para confirmar a classificação. Para ficar em primeiro lugar, o São Paulo ainda vai precisar de mais pontos, até porque o Água Santa, que nesse momento é o segundo colocado, tem os mesmos 17 pontos do São Paulo. Campanha de recuperação espetacular do time de Diadema, que começou nos 4 primeiros jogos sem nenhuma vitória, eram 2 derrotas e 2 empates. Desde então são 5 vitórias em 6 partidas disputadas. Só para fechar, ainda queria contar para vocês que depois de enfrentar o São Bento, São Paulo pega o São Bernardo em casa e o Botafogo fora. São 2 adversários complicados. Por que é tão importante terminar bem e com uma pontuação alta? Tanto o jogo das quartas quanto o jogo da semi é disputado em partida única, com a vantagem ao time de melhor campanha de jogar em casa. Então, se o São Paulo termina à frente do Água Santa, recebe o Água Santa em jogo único no Morumbi. O mesmo vale por uma semifinal, onde o São Paulo, por exemplo, pode se deparar, por exemplo, com o Corinthians. Só antes de mudar de assunto, contar que o Palmeiras é o único matematicamente garantido já na próxima fase. O Verdão com 21 pontos. Tem 7 a mais do que o Santo André. O Santo André, terceiro colocado do grupo do Palmeiras, só pode chegar a 20, então o Palmeiras matematicamente está assegurado. Bora falar agora sobre o lateral esquerdo Marcelo, a nova especulação envolvendo o ex-jogador do Olympiacos da Grécia, a rescisão do contrato anunciada durante o fim de semana. Essa informação dá conta de que o Marcelo está entre 3 clubes brasileiros: Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Quero explicar detalhes de cada uma dessas operações. Em relação ao Fluminense, o jogador tem uma relação com o Flu. Ele foi revelado no Fluminense, demonstrou carinho e seria uma alternativa até do ponto de vista financeiro. Sobre o Botafogo, em várias entrevistas antigas, Marcelo se revelou torcedor do Botafogo na infância. E ele dizia ter um sonho de jogar um dia no Botafogo, especialmente quando fosse voltar ao futebol brasileiro. No caso do Cruzeiro, tem 2 pontos que pegariam. O Cruzeiro precisa muito de um lateral esquerdo, / meio-campista, e o fato de o Ronaldo Fenômeno estar à frente do Cruzeiro também pode ser outro trunfo nas tratativas com o jogador. Marcelo, que está mais disposto a jogar no futebol brasileiro, depois de uma passagem para lá de discreta no futebol grego, onde ficou menos de 6 meses. Só 10 partidas disputadas. Ele já percebeu que no futebol europeu o mercado ficou bem restrito. Já no futebol brasileiro, certamente, não faltarão oportunidades. Você gostaria do Marcelo? Acho que ele se encaixaria muito bem, especialmente jogando como meio atacante. Na condição de lateral, entendo que ele vai ter muita dificuldade física. Bora falar agora sobre o Palmeiras. E uma comparação que parece meio maluca, mas mostra um pouquinho da ordem de grandeza do Verdão. A Leila Pereira acaba de adquirir um avião para o Palmeiras. Esse avião é para uma empresa que ela montou, mas a principal função desse avião vai ser servir ao Palmeiras nos deslocamentos para fora de São Paulo, dentro do estado, dentro do país e fora por toda a América do Sul. Ou seja, toda vez que o Palmeiras for jogar em locais mais distantes, vai usar esse avião comprado pela Leila Pereira. Estimativa é de que esse avião valha cerca de 60 milhões de euros, ou mais ou menos 330 milhões de reais. Nesse pacote eu já estou incluindo todos os impostos. Quando você compra um avião, você paga cerca de 20% de impostos.
Sabia dessa? Eu também não sabia, óbvio que eu nunca pensei em comprar um avião, mas um piloto de avião me contou essa. Bora comparar o que representam esses 330 milhões de reais ou 60 milhões de euros em relação ao valor dos elencos. E a gente usa o Transfer Marketing, que é um site que demonstra os valores dos atletas e também o tamanho dos elencos dos clubes brasileiros. 10 times da Série A têm elencos inferiores ao investimento feito pela Leila Pereira para aquisição desse avião. A Leila está deitando e rolando no ponto de vista financeiro. São eles: Internacional, vice-campeão brasileiro do ano passado. De acordo com o Transfer Marketing, o valor de mercado do Inter, todo o seu elenco, é de 54 milhões de euros. O Vasco aparece em seguida, 53 milhões de euros. Tem ainda um Grêmio, quase 53 milhões, 52 milhões e 900. Um pouquinho mais distante o Bahia, com 45 milhões de euros. Curitiba com 36 milhões. O Fortaleza com quase 36, 35,9 milhões de euros. Temos depois o Cruzeiro com 32 milhões e 800 mil euros. O América bem para trás com 20 milhões. O Goiás com 19 e o Cuiabá com 13 milhões de euros. Só para vocês entenderem um pouquinho da diferença praticada do ponto de vista financeiro do Palmeiras para os concorrentes. E aí uma outra observação legal para contar para vocês. O Palmeiras já voa em viagens fretadas há bastante tempo. Só que quando você freta um avião, você fica à disposição de acordo também com a necessidade e com as possibilidades da empresa que está fretando o voo. Às vezes você gostaria de viajar às 3 da tarde, mas esse avião vai estar disponível só às 5, às 6. E aí você precisa, às vezes, adiar um pouquinho a sua viagem, às vezes você perde o jantar. O avião comprado pela Leila Pereira vai estar única e exclusivamente à disposição do Palmeiras. A prioridade total é o Verdão. Diante desse cenário, o Palmeiras se sente confortável para montar toda a sua programação de viagem, chegada, hospedagem, refeição, janta, descanso, recuperação dentro do próprio avião. Inclusive, a alimentação é outro ponto importante. O Palmeiras, como vai ser dono do avião, vai estar utilizando o avião da Leila Pereira, vai poder montar todo um esquema de recuperação física e também de nutrição. Vários pontos super importantes a favor do Verdão. Bora falar agora sobre Ener Valencia. De acordo com a imprensa turca, o atacante equatoriano está fechado com o Internacional. Ele já assinou um pré-contrato e se apresenta em julho, assim que termina seu contrato com o Fenerbahçe. O Fenerbahçe é o time do Jorge Jesus. Fui checar com uma fonte minha no Inter, essa pessoa assegurou que ainda não há acordo fechado. O Internacional tem muito interesse em contratar o Ener Valencia, ele é o nome dos sonhos da diretoria do Inter, atleta de 33 anos de idade, 3 jogos e 3 gols na última Copa do Mundo, também vive uma fase bem legal com a camisa do Fenerbahçe, 30 jogos, 23 gols e 4 assistências na temporada 22-23, mas ainda não há assinatura do contrato. O Inter luta com outros clubes, com o próprio Fenerbahçe, tem time do Oriente Médio, time da Major League Soccer, além de um time da Europa. Então, hoje o Internacional ainda não se sente confortável para cravar a contratação do Ener Valencia. Prometo ficar de olho nessa história. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre a situação de Guilherme Biro, que não foi relacionado para a vitória contra o Mirassol por 3-0 e assim vai ser até que ele assine seu contrato. Biro, que foi jogador titular da seleção brasileira durante o Sul-Americano Sub-20, jogador de enorme potencial, cujo contrato no Corinthians se encerra em dezembro. Preocupado com assédio, ele tem propostas de clubes, especialmente do exterior. O Corinthians decidiu avançar e acelerar o processo de renovação. Já existiram, durante os últimos dias, uma série de tratativas, com direito a até 2 ofertas, a primeira delas recusada, a segunda rendeu uma contraproposta. E nessa semana, representantes do Corinthians vão se sentar à mesa com o empresário do atleta para tentar chegar a um acordo. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com gente do Corinthians e também com um dos representantes do jogador. E os dois lados asseguraram que tudo se encaminha para a renovação do contrato. Biro, que hoje ganha na casa dos 20 mil reais por mês, teve uma primeira oferta para ganhar 25 mil no primeiro ano, 30 mil no segundo ano, 35 mil no terceiro. Biro recusou na hora. Certamente a operação de renovação vai custar bem mais em salário e bastante dinheiro em luvas. A luva é o prêmio pela assinatura do contrato. O que o Corinthians não pode de jeito nenhum é perder um jogador que parece ser extremamente promissor. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Abraço, tchau!